Olá, meu amigo, minha amiga, como você está? Espero que tudo esteja bem. Mais uma vez venho liberar algo de conhecimento, algo de impacto, algo de poder para a tua vida, para a tua história. Eu creio em dias melhores, eu creio em milagres extraordinários, eu creio em algo que para muitas pessoas não é algo que irá acontecer, mas eu creio que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza, e eu creio que os milagres irão acontecer sobre a tua vida. Entendemos uma coisa: trilhamos um caminho de milagres e de bênção. E por mais que nossos olhos foquem neste caminho de milagres e de bênção, também terão impercursos, também terão buracos, pedras no nosso caminho que farão com que nós venhamos tirar muitas das vezes o nosso foco no que nós queremos e no que nós estamos buscando. Mas se cremos em um Deus maior, se cremos em milagres extraordinários, se cremos em um Deus de poder, podemos crer que milagres irão acontecer na nossa vida. Mas o que são milagres? Milagres é algo que é dito como sobrenatural. Milagre é aquilo que alguém diz não vai acontecer e acontece. Milagre é aquilo que o médico diz já está à beira da morte e começa a uma unificação do céu na terra e as coisas começam a mudar. De uma pessoa que iria morrer, você vira uma pessoa que vai viver. De você que está numa situação particular difícil, se transforma numa coisa tão fácil que vira, tão fácil de ouvir, difícil de entender, mas fácil de ouvir, e aquilo vira um milagre. Por que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas hoje, elas não alcançam o nível de milagres. Não alcançam o milagre na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho. Não alcançam o milagre de ser curado. Não alcançam o milagre de ter um filho, né, sendo ganho por Jesus, saindo das drogas. Muitas pessoas pararam de crer neste tempo, porque essa geração, ou nos últimos 10 anos, particularmente, como eu vejo muitos falarem, o nível de fé de muitas pessoas diminuiu. Culpa delas? Não. Culpa de falsos pastores, culpa de falsos missionários com palavras superficiais, culpa de líderes que passam a mão na cabeça do maior dizimista da igreja, do que tem mais dinheiro, do que tem carro, etc. Então muitas pessoas perderam a fé. Por quê? Não conseguem acreditar em milagre. Por quê? Porque na maior parte das vezes a igreja em si, a sua organização, o seu aparato ali de obreiros, eles votam e eles trazem um pregador de fora, pagando um valor maior que o natural. Maior, eu digo 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, pagando hotel, etc., para que esse pregador pregue
45 minutos, para que esse pregador pregue 1 hora. E a estatística é que ele vai pregar uma coisa de Deus? Sim, na maior parte das vezes, com certeza. Mas ele vai levar uma quantia muito grande da igreja. E essa quantia muito grande da igreja poderia ter sido explanada, expressada para quem necessitava realmente, para aquele pregador que estava e está em todos os cultos, participando de todas as escalas, muitas das vezes saindo de um serviço e correndo para a igreja para poder participar de um culto que ele não é o pregador e muito menos às vezes ele é alguém que está de serviço dentro da igreja, mas ele quer participar e ele vai com toda a sua força. Ele chega no início do mês, ele lança do seu dízimo, de uma parte dos 10% do salário dele, ele lança, né, como uma semente, claro, sobre o altar de Deus, mas ele não é abençoado da forma que podia. Por quê? Porque outra cidade está sendo abençoada em vez dele ser abençoado. Eu vou tentar lhe explicar. Muitas pessoas estão perdendo a fé. Muitas pessoas não estão conseguindo se preparar, porque elas sabem que hoje elas podem estar em um nível de conhecimento, em um nível de amizade com as pessoas que estão à sua volta, mas amanhã pode um pregador de fora vir com a palavra mais forte ou de mais impacto, e essa palavra trazer, entre aspas, comoção perante o corpo da igreja, perante os membros da igreja, e este membro fiel ser descartado por alguns momentos para que seja prestigiado aquele que é de outra cidade. Entenda isso. Muitas das vezes as pessoas não estão crendo em milagres porque, e aqui eu começo a lhe explicar, porque parece que os milagres estão distantes. Quando trazemos pregadores de fora, não digo uma vez no ano, quando trazemos pregador de fora uma vez por mês, como muitos fazem, de 3 meses, traz, paga isso e aquilo, o que acontece? As pessoas acham que os milagres só vêm de fora. As pessoas acham que os milagres só tem em outro estado. As pessoas acham que o milagre só tem na Bahia, só tem em São Paulo, só tem no Rio de Janeiro, que os milagres só vêm de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que os milagres só vêm com pregadores de fora. E as pessoas acabam não acreditando mais nos milagres que estão à sua volta para acontecer. As pessoas acabam não acreditando mais que os pregadores que pregam na sua congregação têm este poder de milagre, e é muito errado, porque todos nós podemos orar e maravilhas acontecer. Todos nós podemos orar e milagres acontecer. Todos nós podemos fazer a nossa oração, o nosso jejum, e as coisas se movimentarem em nossa volta. Entenda só, para que você possa compreender. Você, ou muitos pregadores, ou muitos pastores, muitas igrejas, abençoando pessoas de fora, é uma bênção, porque você mantém o ministério dessa pessoa ativo. É uma bênção. Só que tem um pequeno detalhe que parece que não é visto, parece que não é notado,
É que nem um governo que governa e está fazendo algumas coisas erradas e todo mundo aplaude, ou muitas pessoas aplaudem, sendo que está fazendo errado, não importa qual governo, mas muitas pessoas aplaudem, umas não e outras aplaudem. E olhe bem, um pai dentro da sua família, se ele começar a abençoar demais, não digo que não vai abençoar, mas começar a abençoar demais o filho de outra pessoa, o filho de um vizinho, de uma vizinha demais, e não abençoar o seu filho que mora na sua casa, que mora dentro do seu lar, vai crescer revoltado. Ah, mas não estou entendendo, vou melhorar mais um pouquinho. Quando você quer só abençoar homens de fora, quando você quer só abençoar pessoas que estão não dentro do seu convívio cotidiano, semanal, mas você quer abençoar outras pessoas, você levanta obreiros revoltados. Quando você começa a abençoar outras pessoas, você levanta obreiros revoltados, muitas das vezes calados, mas revoltados. Porque a primeira bênção precisa ser na tua casa. Teu primeiro ministério precisa ser na tua casa. A tua primeira chamada precisa ser com teus filhos, com a tua esposa. A tua primeira chamada começa dentro do teu núcleo, depois ela se expande. Se você não está curado, como curará outras pessoas? Você está entendendo? Se a tua casa não é curada, como você vai curar outras casas? Então, as pessoas estão realmente perdendo a fé em milagres, porque os milagres estão em outra cidade, nós, ou muitos de nós, ou alguns de nós, estamos buscando de fora porque não conseguimos crer-nos daqui da nossa casa, daqui da nossa cidade, daqui da nossa igreja, daqui do nosso ambiente. Não conseguimos crer por quê? Porque pessoas que vêm de fora trazem milagres, mas parece que levam os milagres de volta. Ou melhor, leva a unção de milagres de volta. Pouquíssimas pessoas conseguem extrair esse nível de milagres, esse nível de unção extraordinária. Por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas das vezes o milagre está tão próximo de você. A palavra de Deus está tão próxima de acontecer que você não consegue crer que isso está perto ou próximo de você. E você fica esperando o seu líder, querendo ou não, você fica esperando o seu líder convidar alguém de fora, pagar alguém de fora, para que venha acontecer os milagres. Por quê? Porque muitos de nós estamos acostumados a ouvir palavras de fora e não palavras de dentro. Você compreendeu isso? É por isso que nós precisamos começar a adequar esta mentalidade de crer que os milagres estão conosco. Como eu consegui alcançar o nível de dons que Deus me entregou? Profecia, conhecimento, que é revelação, dom da palavra, nível de sabedoria. Como eu consegui receber uma unção de impacto na minha vida? Como? Buscando a presença de Deus, buscando junto ao meu pessoal, o meu pessoal,
Muitas vezes em mutualidade, mas outras das vezes sozinho, buscando a presença de Deus para que coisas viessem a acontecer. Quantos livramentos eu já ministrei, quantas revelações eu já entreguei, quantas profecias eu já entreguei que aconteceram. Por quê? Porque eu criei. E eu creio que os milagres estão em volta de mim. Eu não estou crendo que o milagre está noutra cidade. Pode estar também, mas eu não estou crendo que ele está só lá. Eu creio que ele está aqui. Eu creio que a minha boca profética profetiza sobre a tua vida. Eu creio que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa, e falo novamente, na minha fraqueza. Eu creio que a unção de Deus, ela sai da boca ao falar a palavra, e ela ecoa nos céus e ela traz reação aqui na terra. Ela traz reação aqui na terra. Eu creio nisso. Se eu fosse só crer em pregador de fora, eu não viveria alguns milagres que vivi. Ah, Fernando, mas você já teve vários problemas. Tivemos, mas na maior parte das vezes tivemos soluções extraordinárias, porque eu criei no milagre de Deus. Quantas vezes eu baixei a cabeça e logo em seguida eu lembrei que existia uma unção, que existia um chamado, que existia uma voz profética, que existia um poder em volta de mim, e que o inimigo tentava de redor, mas não conseguia me tocar, porque em mim existia, entre aspas, uma auréola, entre aspas, uma auréola, uma unção em volta de mim, uma unção dentro de mim, uma cabeça de fogo, um coração de fogo divino. É aqui que está a diferença. Eu creio em pregadores de fora, creio, quero ouvir, quero estar também. Se for da hora do tempo, eu quero. Mas eu também preciso crer que existem pregadores na minha cidade. Eu também preciso acreditar que os milagres estão aqui na minha cidade. Ah, mas houve mortes essa semana. Ah, mas houve furtos este mês nessa cidade. Como essa cidade pode conter milagres? Contém milagres. Milagres muitas das vezes estão escondidas numa mente que não quer abrir a boca e não quer falar. A unção de cura está muitas vezes numa pessoa que não pode ter voz porque não é autorizado para ministrar. Não é autorizado para falar, por quê? Porque o pregador de fora tem mais poder do que está de dentro. Porque muitas das vezes dizem que o pregador de fora, ele tem muito mais autoridade, muito mais unção. Ei, eu vim para dizer para você que existe uma unção dentro de você, que quando você abre a tua boca profética, o poder de Deus se manifesta. A unção de Deus se manifesta. Os milagres de Deus se manifestam. Quando você abre a tua boca, o poder de Deus paira. Eu profetizo hoje profeticamente, como profeta de Deus, sobre a tua vida, que milagres alcançarão a tua história. Milagres não virão de fora. Milagres acontecerão aqui, na tua volta, na tua família, na tua história, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu profetizo que milagres extraordinários vão acontecer sobre a tua vida, em nome